Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fábio Camargo, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Álvares Pedroso, procuradora do Ministério Público de Contas, Cátia Regina Puchaski. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Em férias, o conselheiro Fernando Guimarães. Compõe o quórum auditor Sérgio Valadares. Submeto a ata número 9, de 28 de março, para homologação. Está aprovado. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Então, estou comunicando sobre estamentos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, 25.896.16, 163.032.15, 163.559.16, 235.866.15, 717.003.15, 92.143.16. Na Coordenadoria de Fiscalização Estadual, 309.014.16. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que compõem esta Câmara, inicio minha pauta, senhor presidente, com 2 alertas. Processo 846588316, município de Jacarezinho, 982-39816, município de Grandes Rios. Ambos por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95%, limite estabelecido. Confio ao Ministério Público de Contas pela expedição do alerta e é assim que eu voto, com as restrições do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. Está em discussão. Aprovado. Processo 101.296 de 2000, solicito manter adiado, senhor presidente. Continua. Processo seguinte, 830.172.16, solicito a retirada de pauta. Está retirado. 317.810.10, é uma prestação de contas do termo de parceria 01 do 8, celebrado entre o Poder Executivo de Rio Branco do Sul e o Instituto Corpore para o Desenvolvimento de Qualidade de Vida, de responsabilidade do senhor Emerson Santos Stress, ex-prefeito municipal, e da senhora Cris Angélica, presidente da entidade, no valor de R$ 364.602, referente ao período de novembro do 8 e fevereiro do 9, tendo por objeto cooperação técnica, assessoria, consultoria e auditoria para os trabalhos com programas de saúde do município. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos manifestou-se pela irregularidade das contas, recomendando que seja determinado o recolhimento integral dos valores repassados ou, caso não seja acolhida a sugestão, pela devolução das despesas a títulos de taxa administrativa no valor de R$ 95.355. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade das contas, impondo-se a devolução apenas dos valores referentes à taxa de administração, por entender que os documentos juntados pela entidade permitem presumir que os recursos remanescentes foram aplicados na finalidade do ajuste. Considerando a informação trazida pelo próprio Instituto, que dá conta de ação monitória movida em face do município por uma dívida de aproximadamente R$ 9 milhões, referentes aos termos de parceria 1 do 8, 1 do 9 e 2 do 9, e ainda, tendo-se em vista a planilha juntada no laudo pericial, segundo a qual só nos meses de dezembro do 8 a janeiro do 9 foram despendidos mais de R$ 1 milhão, e ainda que a unidade técnica aponta incongruência no formulário DAT 5, vez que o valor das despesas de R$ 515.707 é muito superior aos valores registrados a título de repasse da municipalidade de R$ 364.602, voto pela conversão do feito em tomada de contas extraordinária para apurar os valores efetivamente repassados pelo município de Rio Branco do Sul, Instituto Corpore para o Desenvolvimento e Qualidade de Vida, nos exercícios do 8, 9 e 10, senhor presidente.
Está em discussão. Aprovado. Processo 409-5613, também uma prestação de contas do convênio celebrado entre o município de Palotina e o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, no valor de R$ 369.556, cujo objeto consistia no recapeamento de asfalto. COFIT foi pela regularidade das contas com ressalva. Da mesma forma, o Ministério Público de Contas. E eu voto pela regularidade com ressalva e recomendação. Está em discussão. Aprovado. Processo 367-35309, eu solicito manter adiado. Continua adiado. Processo seguinte é o 394-46609. Trata os autos de inativação da servidora Ivone Cecília Fior Maneira, fundamentada no artigo 2º da Emenda Constitucional 41/3, no cargo de professor, consubstanciado decreto 164/9 do município de Campo Largo. COFAP foi pela negativa de registro e impedimento da certidão liberatória em face da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e sazonais percebidas pela interessada, sem a correspondente incorporação aos proventos da aposentadoria. O Ministério Público de Contas foi pelo registro do ato e determinação para a devolução dos valores descontados a título de previdência incidentes sobre as verbas de natureza transitória pelo município ou pelo Instituto de Previdência, tendo em vista a solução adotada em autos semelhantes relatados pelo conselheiro Fernando Guimarães. Eu voto, senhor presidente, pelo registro do ato de inativação. Deixo de acolher a recomendação do Ministério Público de Contas para que seja determinada a restituição os valores descontados a título de contribuição previdenciária, por entender que cabe à interessada a adoção das medidas que julgar adequadas em face do contido nos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 909-18215, também um ato de inativação da servidora Diamira Aparecida Lopes, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, 3b, da Constituição Federal, no cargo de auxiliar de serviços gerais, consubstanciado no decreto 4.149/16 do município de Arapoti. COFAP foi pelo registro do ato, mesmo havendo a incorporação de verbas natalinas nos meses de dezembro do 13 e 14. Ministério Público de Contas pelo registro do ato e recomendação para que o município de Arapoti deixe de incluir no cálculo da medida das 80% maiores remunerações dos valores percebidos a título de gratificação natalina e que informe os números dos atos retificadores nas concessões de aposentadoria nos futuros procedimentos instaurados pelo município. Eu voto pelo registro do ato com as recomendações. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte é o 921-291-16, é o embargo de declaração interposto pelo senhor Paulo MacDonald Guise contra a decisão proferida no acórdão 5244-16 da segunda Câmara, que julgou procedente a tomada de contas extraordinária. O embargante alega, em síntese, omissão da decisão recorrida em face do entendimento que pode ser considerada atividade fim a contratação da Associação dos Desportistas Amadores de Foz do Iguaçu para fins de atividades de desporto pelo município. Todavia, a decisão embargada analisou de forma detida todos os fatos e argumentos, inclusive não deixou dúvidas quanto ao posicionamento adotado pelo relator, ao entender que, diante da renovação do convênio por diversos exercícios dos 6 e 10, comprometeu a natureza complementar da prestação de serviço na área do desporto, caracterizando terceirização da atividade fim do município, em flagrante ofensa ao que dispõe o artigo 37.2 da Constituição Federal, na medida em que se afastou do dever da contratação de pessoal mediante prévio concurso público. Portanto, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo seu improvimento. Está em discussão. Aprovado. Os processos seguintes, todos são prestação de contas anual, o 185.765.16, o 198.670.16, o 200.756.16, o 208.277.16. Todos, o COFIN e o Ministério Público de Contas, manifestaram pela regularidade das contas e todos eu acompanho, tanto o COFIN quanto o Ministério Público de Contas. Em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço, era o que eu tinha em pauta. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo,
e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Senhor presidente, inicialmente peço desculpa e peço autorização para comunicar que deferia o sobrestamento, a prorrogação do sobrestamento da análise do processo 173.617.11, na Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal. Anotado. Obrigado, senhor presidente. Passo a pauta, tem o processo 322.938.12, que trata de prestação de contas de transferência voluntária, celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Matelândia, tendo por objeto a prestação de serviço de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental, médio, médio integrado e educação de jovens e adultos no ensino fundamental presencial da rede de ensino público estadual, que necessitam de transporte escolar para o acesso e permanência na escola. O valor transferido é de R$ 138.535,20. As manifestações quanto ao mérito são a manifestação da Diretoria de Análise de Transferências foi pela regularidade. O Ministério Público de Contas, pela irregularidade, tendo em vista a ausência do laudo de vistoria semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança nos termos exigidos pelo artigo 136 do Código Brasileiro de Trânsito. A unidade técnica lembra que esse documento não estava previsto na instrução normativa desse tribunal, traz acórdãos em que o tribunal considerou regulares as contas, sem prejuízo de determinar à Secretaria de Educação do Estado do Paraná que adote mecanismos em convênios futuros para exigir de todos os municípios signatários do Programa Estadual de Transporte Escolar a apresentação de laudo de vistoria nos veículos destinados à condução coletiva dos estudantes. Então, senhor presidente, é nesse mesmo sentido o voto pela regularidade, sem prejuízo de reiterar a recomendação à Secretaria de Estado de Educação para que exija o laudo de vistoria de segurança para a segurança dos próprios estudantes. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte, 751.839.12, aposentadoria voluntária integral com redutor concedida à senhora Zuleika Maria Damasio, auxiliar administrativo operacional do município de Curitiba. A servidora, antes mesmo do tribunal apreciar o ato, solicitou o cancelamento, anulação, ou que seja, que se torne sem efeito a aposentadoria, porque, segundo ela não foi informada pela administração de que haveria uma redução dos proventos, que inicialmente seria de R$ 1.189,10, foi revisto e alterado para R$ 980,15. Ela retornou ao serviço, foi cancelado ou tornado sem efeito o ato inicial. O Ministério Público pondera que, como a solicitação foi anterior à própria apreciação, que o tribunal cancele o registro e que não se trata, no caso de desaposentação, uma vez que houve um erro da administração e o tribunal ainda sequer apreciou o ato. Então, acompanha as manifestações uniformes pelo cancelamento do registro. Está em discussão. Aprovado. Processo 414.569.13. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Declarar meu impedimento neste processo, bem como no 738, 13215 e 905, 02015, senhor presidente. Está convocado o auditor Tiago Pedroso. Senhor presidente, então, 414.569.13, reforma por invalidez do senhor Osmar Sutil, soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná. Ponderando a natureza da enfermidade, o Ministério Público de Contas pugnou pela necessidade, obrigatoriedade de se verificar a capacidade do servidor para a prática de atos da vida civil, objetivando avaliar a eventual necessidade de curador. A Paraná Previdência argumenta que a necessidade de curatela para os atos civis é matéria alheia à concessão do benefício previdenciário, não lhe competindo imiscuir-se nesta área. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, a peça 41, registrando que o exame dos autos restringe-se ao ato de inativação, manifesta-se pela legalidade de registro. O Ministério Público de Contas, a peça 43, no mérito, acompanha a proposta pela legalidade de registro. Entretanto, diante do descumprimento
da recomendação pela Paraná Previdência, propõe que seja oficiado o Ministério Público Estadual para que proceda às medidas que lhe são competentes, dando efetividade ao comando expresso nos artigos 42, 165 e 215 da Constituição. Alerta ainda para a necessidade que o ente previdenciário cumpra o artigo 64 da Lei Estadual 12.398/98, propondo que seja expedida a determinação Paraná Previdência para que realize exames periódicos visando a comprovar a persistência da invalidez do servidor, a persistência de invalidez do servidor até que ele atinja 55 anos. Quanto ao mérito, as propostas são uniformes pela legalidade de registro e ao voto. A proposta de que verifique periodicamente, nos termos da lei, a permanência da invalidez também já foi objeto de outras determinações, foi objeto de determinação do tribunal em outros processos. Também estou acolhendo. E, finalmente, quanto à questão da curatela, o Ministério Público de Contas propõe que seja informado o Ministério Público Estadual. Eu vou acolher essa proposta, principalmente porque o Ministério Público de Contas lembra que isso não é apenas, não é um ato alheio às questões previdenciárias, porque pode, inclusive, determinar a incidência do parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 12.398/98, que prevê o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez quando o segurado necessitar de assistência permanente de outra. Então, estou acolhendo a sugestão do Ministério Público para que se dê conhecimento do fato ao Ministério Público de Contas do Estado, que poderá ou não adotar as medidas que entenda cabíveis na fiscalização dessa questão da curatela. Portanto, pela legalidade de registro, determinação Paraná Previdência para que realize os exames periódicos nos termos do artigo 64 da Lei Estadual 12.398 e ainda comunicação ao Ministério Público do Estado do Paraná nos termos propostos pelo Ministério Público de Contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 513.394.15, ato de inativação do senhor Marco Aurélio Saldanha Rocha, técnico administrativo da Assembleia Legislativa do Paraná. A entidade afirmou, a peça 26, que equivocadamente autuou 3 processos referentes ao mesmo servidor. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal opina pelo encerramento deste processo, que já é objeto de outros 2, né? Então, senhor presidente, acompanhe as manifestações pelo encerramento. Encerramento. Os processos seguintes, senhor presidente, são os relativos à Instrução Normativa 117/2016, que nós temos relatado em conjunto pela legalidade de registro nos termos propostos pela Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Então, o voto é pela legalidade de registro nos termos propostos pela unidade técnica dos benefícios de pensão concedidos objeto dos seguintes processos: 229.060.13, 395.459.13, 418.313, 110.23.14.14, 550.49.15, 631.192.15, 738.132.15, 90.50.20.15. Todos eles, legalidade de registro conforme unidade técnica. Legalidade. Processo 355.665.10 é uma correção de ofício de acórdão proferido, é o acórdão 957.216 da primeira Câmara, em que, por equívoco, constou o nome de 2 servidoras que indevidamente. Então, pela exclusão do rol dos interessados, dos seguintes nomes, da senhora servidora Silvana Soares de Souza e Roseleide Oliveira Souza Terra. Correção de ofício para retirada de nomes do rol de interessados. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, o 695.490.10, senhor presidente, eu solicito adiamento. Está adiado. Processo 611.223.11, admissão nos cargos de motorista, enfermeiro, pedagogo, farmacêutico, biólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico e cirurgião dentista, nos aprovados no concurso público disciplinado pelo edital 2 de 2011, promovido pelo município de Pinhais. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro do ato. Além disso, propõe ao município de Pinhais as seguintes recomendações: que faça constar dos editais
o prazo de validade de maneira expressa, sem fazer remissão no sentido de que o prazo será aquele que estabelece a lei local, conforme parecer 12.762.14, peça 22. E segundo, que observe os limites fixados pela Lei Estadual 15.608/07, pela Lei 8.666, ao promover acréscimo nos objetos contratados que firmar. O Ministério Público acompanha o entendimento e também ao voto pela legalidade de registro das admissões e pelas recomendações sugeridas. Está em discussão. Aprovado. Processo 721.57611, admissão complementar de pessoal no cargo de agente municipal desaprovado no concurso público disciplinado pelo edital 1 de 2007, promovido pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro. O Ministério Público de Contas, no mérito, corrobora a instrução técnica, no entanto, propõe recomendação relacionada a prazos de publicação de documentos e publicidade do certame. Eu estou acolhendo a sugestão. E para que se dê a publicidade nos termos sugeridos pelo Ministério Público. Então, pela legalidade de registro e acolhendo a sugestão do Ministério Público de Contas, por recomendação. Está em discussão. Aprovado. Processo 161.381.12, as manifestações, trata-se de admissão nos cargos de agente comunitário de saúde, agente de endemia, assistente administrativo, assistente social e diversos outros cargos dos aprovados no concurso público disciplinado pelo edital número 1 de 2011, do município de Catanduvas. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro do ato, com recomendação de que nos próximos certames o município contrate entidades públicas, como universidades estaduais ou instituições privadas de ensino de reconhecida unidade, para a realização do concurso público. A recomendação citada pela unidade técnica deriva do fato de que a entidade realizadora do certame em apreço, o Instituto Saber, foi indicada pela mídia como possível envolvimento em fraudes de concurso público. No caso em exame, não há indício de irregularidades na contratação, tendo havido 5 empresas participando da licitação. O Ministério Público de Contas, a peça 65, acompanha integralmente a proposta da Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal. A peça 68, o município de Catanduvas informou que a decisão judicial referente ao processo número tal, decidiu pela convocação e nomeação da senhora Aline Cristiane Trevisol. A peça 72, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, levando em conta a sentença judicial, manteve seu opinativo pela legalidade de registro das admissões. O Ministério Público acompanhou. Estou também acompanhando, senhor presidente, recomendando ao município que promova a contratação para a realização dos futuros certames de entidades notoriamente idôneas. Está em discussão. Aprovado. Processos. O processo seguinte, senhor presidente, eu vou relatar o 21º da pauta e depois passo ao relato em bloco dos que dizem respeito à instrução 117. O processo, então, 355.470.12, admissão no cargo de contabilista, gerente geral e assistente administrativo dos aprovados no teste seletivo disciplinados pelo edital 2 de 2011 do Serviço Social Autônomo Paraná Educação, que aprovou os senhores Carlos Adriano Sinderski e Juliano Hereno e Aline Maria Vinholes Barbosa, assistentes administrativos. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro do ato. O Ministério Público de Contas manifesta pela negativa do registro, considerando que as admissões deveriam ser realizadas por meio de concurso público e não de teste seletivo. Eu estou trazendo como referência os acórdons, o acórdão 2393/2016 da segunda Câmara, em que a matéria foi
analisada, e tendo em vista a discussão quanto à natureza jurídica do órgão, mas sendo a Paraná Educação cita a decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário número tal, de 6 de agosto de 2012, em tema correlato, segundo o qual a contratação de empregados pela CLT não ofende a Constituição porque se trata de entidade de direito privado. O Ministério Público de Contas, por sua vez, entendeu que os argumentos trazidos pelo Paraná Educação não foram suficientes para alterar seu opinativo, pela negativa de registro. Ressalto que o tema já foi objeto de debate nesse tribunal. O Acórdão 2393/2016 da Segunda Câmara, de relatoria do ilustre auditor Tiago Barbosa Cordeiro, tratou da admissão de pessoal pelo Paraná Educação por meio de processo seletivo simplificado. O Ministério Público de Contas opinou pela negativa de registro porque as contratações não foram feitas por meio de concurso público. Foi decidido pelo registro, em que pese, mencionou então o ilustre relator, em que pese o entendimento ministerial no sentido de que sobre as contratações incidiria a exigência de serem realizadas mediante concurso público, entendeu o relator que, por se tratar de serviço social autônomo, instituído ao lado da administração pública como pessoa de direito privado, a ele não se aplicaria o disposto no artigo 37(2) da Constituição. Respaldou o seu posicionamento em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, de relatoria do ministro Teori Zavascki, nos seguintes termos: os serviços sociais autônomos, por possuírem natureza de direito privado e não integrar a administração pública, mesmo que desempenhem atividade de interesse público, não estão sujeitos à observância da regra do concurso público. Mas, certamente, tem que realizar processos que respeitem aos princípios da impessoalidade, da moralidade, etc. Então, senhor presidente, é pela legalidade de registro, destacando que podem, na órbita de sua autonomia, seguirem regimentos, regulamentos próprios que deem cumprimento aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia entre os candidatos. Pela legalidade de registro, com as considerações que apresentei. Em discussão, legalidade. Passa, então, senhor presidente, ao relato em bloco de processos de admissão de pessoal que dizem respeito à Instrução Normativa 117/2016, que é questionada pelo Ministério Público e, conforme já centenas de decisões, acompanha a unidade técnica pela legalidade de registro nos seguintes processos: 220.205.12, 268.488.12, 447.650.12, 534.633.12, 626.210.12, 644.099.12, 644.218.12, 151.410.13, 178.792.13, 261.150.13, 251.671.14 e 700.976.15. Em todos eles, pela legalidade de registro das admissões, conforme Diretoria, Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Legalidade. O processo 639.021.13, admissão no emprego de assessora jurídica da senhora Gisele Pascoal, de técnico de nível superior, de técnico de nível superior master, aprovadas conforme edital, aprovadas em concurso conforme edital número 1 de 2007 da Fundação Araucária. As peças 30 e 33, o responsável esclarece que as contratações objeto do presente auto já foram julgadas pela Acórdão 220411 da Segunda Câmara, que negou o registro das admissões, exceto a da senhora Berenice Quinzani Jordão, no cargo de diretora cinetífica, diretora, sendo, neste caso, dispensado o exame admissional para esse tribunal. Em obediência à decisão, os contratos foram rescindidos e, por consequência, foi determinada a baixa de responsabilidade e o encerramento daquele processo.
Isso é corroborado, confirmado pela Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal e pelo Ministério Público, que pugnam pelo encerramento do presente processo, e é o voto pelo encerramento do processo, por perda, na verdade, porque pela coisa julgada administrativa, por já ter sido apreciado, senhor presidente. Então, pelo encerramento do processo, conforme manifestações do informes. Pelo encerramento do processo. Está encerrado. Processo 222.191.14, admissão no cargo de assessor contábil no concurso disciplinado pelo edital 1 de 2013, promovido pela Câmara Municipal de Boa Esperança. O processo foi objeto do acórdão 66417 da primeira Câmara. Entretanto, conforme advertido pelo senhor Osias Andrade Braga, a peça 38, a decisão incidiu em erro material ao veiculá-lo como servidor admitido. Na forma relacionada à peça 3, os atos cuidam da admissão do senhor Jeremias de Carvalho, haja vista que o primeiro colocado, o senhor Osias Andrade Braga, solicitou seu reposicionamento no final da lista de aprovados. Pelo exposto, propõe que esse tribunal de ofício retifique o acórdão 66417 desta primeira Câmara para que conste como admitido apenas o senhor Jeremias de Carvalho, fazendo a exclusão do senhor Osias Andrade Braga. Correção de erro material, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. Processo 139.593.16, admissão no cargo de agente profissional, advogada da senhora Evelyn Cristina Schwab, aprovada em concurso público disciplinado pelo edital 2 de 2014, promovido pela Urbanização de Curitiba S.A. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, a peça 30, opina pela legalidade e registro do ato, além de sugerir que seja expedida a recomendação à empresa para que regulamente o quadro de cargos da entidade mediante ato normativo, estatuto, assembleia ou outro ato equivalente, demonstrando a quantidade total de vagas existentes e ocupadas com as especificações e a carga horária atinente a cada um destes cargos. O Ministério Público de Contas corrobora a manifestação da unidade técnica e o voto também acompanha pela legalidade do registro e pela recomendação sugerida. Está em discussão, aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Pauta extensa e belamente relatada. E concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor Tiago Pedroso. Eu não tenho processo a relatar, senhor presidente. Obrigado. Agradeço também a Vossa Excelência. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Tenho alertas 429.168.16, município de Nova Esperança, 906.977.16, Nova Prata do Iguaçu, ambos pela expedição do alerta. Em discussão pela aprovação. Prestação de contas de transferência, município de Londrina e Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais. A COFIT manifestou-se pela regularidade, o Ministério Público acompanhou, e esta também é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Sistema CIT, 341.570.13, município de Luisiana. R$ 367.13, município de Cruzeiro do Sul. 423.355.13, município de Ponta Grossa. Todos eles, regularidade com recomendação, conforme COFIT e Ministério Público. Em discussão pela aprovação. O protocolo 722.260.15, inativação, aposentadoria voluntária, com proventos integrais, servidora Terezinha Abreu Azevedo da Silva, auxiliar de enfermagem de Arapoti. A COFAP Legalidade e Registro, Ministério Público foi pela negativa de registro e observamos mandado de segurança no Rio Grande do Sul,
falando da emenda 2098, que não retroage, ordem concedida nesse mandado de segurança, julgado em 12 de 11 de 2004. Faço também alguma argumentação a respeito, acompanhando a COFAP pela legalidade e registro. Em discussão, está aprovado. Pensão, protocolos que atendem à instrução normativa 117/16, 913, 212, 13, Fundo de Aposentadorias e Pensões de Autônia, 570.657/15, Paraná Previdência, Pela ordem, senhor presidente. pelo impedimento do conselheiro Fábio Camargo, está Obrigado. convocado o auditor Tiago Pedroso. Ambos estão em discussão pela aprovação. Também atendendo à instrução normativa 117/16, admissão de pessoal, onde a COFAP é pelo registro e o Ministério Público com a sua posição sempre contrária. 525.062/14, Unespar, Escola de Belas Artes do Paraná, 442.357/15, Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, 101.2903/15, Município de Boa Esperança. As manifestações, repito, são da COFAP pelo registro, Ministério Público pela negativa, atendendo instrução normativa pelo registro. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 213 e 277/15, Sociedade Previdenciária Municipal de Loanda, prestação de contas de 2014. COFIN impugnou pela irregularidade em razão da extrapolação do limite de taxa de administração. O Ministério Público acompanhou. Fazemos também alguns comentários a respeito. A entidade previdenciária cobrava a taxa de 2% como administração e, posteriormente, o valor legal da taxa caiu para 1,5%. Assim, haveria necessidade de conciliar duas taxas de administração nos repasses realizados no exercício de 2014. A COFIN verificou o repasse a maior, o valor de R$ 2.522,33. Eu vou pedir permissão para adiar esse processo, porque nós temos visto cada barbaridade, não é, doutor Fábio? Hoje, meu Vossa Excelência relatou, Rio Branco do Sul, 9 milhões com uma OCIP. E estou aqui quase desaprovando uma conta por R$ 2.500. Então, eu vou pedir permissão para adiar. O protocolo 253.791/15, Pinhais Previdência, 2014. COFIN regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. 260.526/15, Fundo de Previdência do Município de São Tomé, 2014. COFIN pela regularidade e ressalva, Ministério Público de Contas também regularidade com ressalvas, e esta é a proposta do relator, que ainda propõe a multa do 87.3b da Lei 113/2005 ao senhor Rezende Stefanuto, em razão do atraso. Está em discussão, está aprovado. 270.270/15, Câmara Municipal de Catanduvas, 2014. COFIN pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade,
E esta é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. A palavra está livre. A próxima sessão ordinária desta primeira Câmara será no dia 11 de abril, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.